Irmãos, São Caetano e Mauá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Como é que estamos aí nesses dias complicados, mas que Deus permitiu, né? Em certo sentido até para que a gente talvez meditasse mais na palavra, nos reuníssemos mais até com os familiares, né? Mais poder de oração, mais jejum, vamos buscar mais, vamos confiar mais, vamos ter a certeza que o Senhor está cuidando de tudo, que Ele está nos guardando, nos protegendo de todo mal. Então vamos continuar aqui estudando sobre o Espírito Santo e hoje eu quero começar a falar da ação dele na igreja, do Espírito Santo na igreja após o Pentecostes, né? Porque o Espírito Santo na origem da igreja, de uma certa forma, ele também participava, como nós falamos na aula anterior, né? Tinha o tabernáculo lá no deserto, que era uma anunciação, um princípio da igreja de hoje, né? Do templo, etc. Mas o início começou com o tabernáculo, que era como se fosse um templo construído como uma cabana, entre aspas, tá? Que caminhava no deserto à frente de toda a multidão. E de vez em quando ele parava em determinado lugar e eles ficavam ali reunidos, não sabiam se iam ficar algumas horas, se iam ficar um dia ou meses, né? Mas era tudo pela direção do Espírito Santo, direção de Deus ali. E o Espírito Santo então ele atuava na igreja, ele atuava de uma maneira um pouco mais restrita e específica, né? Ele atuava nos reis, nos profetas, ele atuou na construção do tabernáculo, usando determinadas pessoas com alguns talentos e etc. Mas a gente vê então, vamos dizer, a inauguração, né, de um novo tempo, do Espírito Santo então agindo em todo mundo, disponível para todos aqueles que o buscarem e crescem. Ele inicia então o ministério, no ministério de Jesus, que é inaugurado, vamos dizer dessa maneira, com o seu batismo com o Espírito Santo, né? Ele foi batizado nas águas, mas se viu ali visivelmente o Espírito Santo numa forma de pomba. Então, a partir dali, o ministério de Jesus começa e o Espírito Santo então começa a atuar. Até que então ele ressuscita, né? Até então ele estava cheio do Espírito Santo de Jesus, então ele ressuscita, sobe aos céus, o Espírito Santo fica atuando aqui conosco, à disposição dos discípulos, né? E os discípulos, quando a gente vê um pouquinho antes de Atos, em Lucas 24, 49, quando Jesus fala assim para eles, vejam bem, os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, mas ainda não estavam revestidos do Espírito Santo. Quando Jesus fala assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus já estava preparando eles para esse momento, que ocorre depois em Atos 2, a partir do versículo 8, quando então Jesus fala para eles assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, etc. E logo em seguida então acontece a descida do Espírito Santo, em Atos 2, no Pentecostes, nós já falamos. Mas vocês observam uma preparação de Jesus aqui para os discípulos que ainda não estavam capacitados. Tanto é, a gente vê em algumas situações, por exemplo, Pedro, que foi um grande apóstolo, que era um homem sanguíneo, cortou a orelha no soldado, né? Era meio intempestivo, só que depois de Atos 2, quando ele recebe o Espírito Santo lá naquela manifestação, ele todo cheio de autoridade, todo cheio do Espírito Santo pregando, ele se torna um outro homem, totalmente transformado. Então o Espírito Santo, irmãos, ele, quando ele começa então a atuar na igreja, nós vemos ele de algumas formas. Por exemplo, ele equipa a igreja, né? Ele vai preparar a igreja com os dons, né? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, onde ele vai distribuindo os dons, o dom da palavra do conhecimento, o dom, enfim, sabedoria, né? O dom do amor, o dom da profecia, o dom do discernimento de espíritos, o dom de línguas, o dom de interpretação. Então ele vai equipar ali com o Espírito Santo então vai distribuir os seus dons para um grupo de pessoas ali, para preparar e equipar para uma grande tarefa na terra que continua e não terminou. Começou lá
E nós fazemos parte desse grupo de pessoas que o Espírito Santo então distribui os seus dons, assim como ele acha que deve distribuir, da maneira como ele acha que deve fazer. E nós temos que buscar sim também. Agora, uma coisa que é importante, eu quero falar sobre os dons, eu vou dividir esse estudo aqui em duas partes, que é muita coisa, que sobre você buscar os dons, né? Você deve buscar sim muito, porém, ele diz assim, buscai com zelo os melhores dons. Com zelo, cuidado. Então Deus ele quer a nossa santificação. Eu entendo que sem santificação, primeiro, ninguém verá Deus. Segundo, sem santificação, Deus não pode agir na nossa vida. Deus não vai dar dons a pessoas para dar mau testemunho, né, irmãos? Então, uma pessoa não pode estar capacitada de um determinado dom e, de repente, ela pode ser exaltada no meio dos homens e depois dar mau testemunho. Então, eu creio que nós temos que buscar os dons, sim, independente daquilo que o Espírito Santo decida nos conferir, mas sem santidade, né, vai ficar complicado. Nós vamos buscar e não vamos conseguir, né? Então, importantíssimo que a gente busque santidade diante do Senhor, porque o Senhor não tem comunhão com o pecado, não tem comunhão. Isaías 59:2 fala que os seus ouvidos estão fechados por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, né, irmãos? Então, é importante isso. Então, o Espírito Santo, através dos dons, é a ferramenta que ele tem para organizar a igreja, para fazer um grupo onde a igreja vai ter autoridade espiritual na terra, para evangelizar, para libertar pessoas, para curar, para fazer a obra que Jesus Cristo fazia na terra e agora está conosco. Outra coisa, o Espírito Santo também, ele ensina. 1 Timóteo 3:16 diz que toda a escritura é dada por inspiração divina, né? Homens falaram movidos pelo Espírito Santo, segundo de Pedro 1:21. Então, deste modo, as escrituras são o produto do Espírito por meio do qual ele ensina a igreja. Então, não há como você ser usado pelo Espírito Santo, irmão, sem as escrituras. Vamos dizer que alguém possa pensar assim, não, eu sou cheio do Espírito Santo, eu não preciso da palavra. Hoje em dia a gente vê até pastores negando a palavra, colocando a palavra de Deus, as escrituras, numa classificação abaixo. Não tem tanta importância, não é bem assim, né? Enfim, não é dessa forma. Então, a escritura é inspirada por Deus para capacitar, para nos orientar em nossa regra de fé e prática. E o Espírito Santo vai nos ensinar através da palavra, através daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós ouvimos, né? Daquilo que nós ouvimos através de uma mensagem, através de uma pregação, através de uma leitura, de uma meditação, né? O Espírito Santo tem outras maneiras também? Tem. E usar alguém para falar com você? Amém. Glória a Deus. Mas não podemos, de forma alguma, substituir as Escrituras. Elas devem estar, a Bíblia tem que estar como a referência principal, a ferramenta principal, a arma principal, vamos dizer assim, né? Para você se preparar para essa grande guerra. Um soldado sem sua arma, ele está despreparado. Ele não está devidamente armamentado, devidamente organizado para enfrentar uma grande batalha. Outra coisa, o Espírito Santo, ele governa a igreja. Então, é interessante isso também. O Espírito Santo, através dos dons, ele equipa indivíduos para ofícios e guia a igreja para que aponte tais indivíduos. Por exemplo, quando os profetas ali, do mestre de Antioquia, resolveram jejuar ao Senhor, o Espírito Santo disse a eles: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Atos 13:2. Falando com os presbíteros e os líderes de Efeso. Então eles jejuam ali, oram, e o Espírito Santo diz a eles: olha, separa Saulo e Barnabé. Eu quero que eles vão fazer uma determinada tarefa. Então o que nós vemos aqui? Nós não podemos tomar decisões
na igreja, no corpo de Cristo, sem a orientação, sem a direção do Espírito Santo, sem ele dar a palavra final. A igreja toda precisa estar debaixo da governança, debaixo da autoridade do Espírito Santo. É ele que governa a igreja. Cristo, a palavra compara a igreja como o corpo de Cristo, sendo ele a cabeça, nós somos os membros. Então, através do Espírito Santo é que vem esse governo, é que vem essa orientação, é que vem a forma como nós devemos agir em determinadas situações, principalmente na evangelização. Outra coisa, o Espírito Santo unifica a igreja, ele traz união. O Espírito Santo, ele traz comunhão, unidade de pensamento. O Espírito Santo não traz confusão, né? Infelizmente, quando hoje vemos muita confusão, tem se visto muito, infelizmente acontece, não tem ação do Espírito Santo ali, irmãos. Porque o Espírito Santo não é Deus de confusão, é Deus de paz. E ele nos pede lá em Filipenses que temos que ter o mesmo parecer, o mesmo pensar, a mesma forma de agir, a mesma conduta. Temos que estar unidos, mesmo diferentes que somos. Estarmos unidos em comunhão, em pensamento, em direção, todos na mesma direção, todos buscando o mesmo propósito, todos buscando a mesma adoração. Não pode haver confusão, né? Respeitando os líderes. É claro que um grupo de pessoas há diferença de pensamentos, mas o respeito aos líderes e vamos dizer assim, e somar a isso é um papel de cada um de nós. E não criarmos contenda e divisão, mas juntos, estarmos unidos pelo Espírito Santo, e vai ser uma grande harmonia, uma grande festa, o Espírito Santo comandando a igreja, comandando as decisões, comandando a programação. É muita alegria, é muito poder, vai se ver curas, milagres, transformações, salvação e libertação. Quando há essa união, quando deixamos a liberdade do Espírito Santo. Porque também Deus respeita, o Espírito Santo também respeita a nossa individualidade, até o ponto de rejeitar ele, infelizmente. Então aquele servo que começa a se esfriar, ele começa a buscar uma outra direção que não é do Espírito Santo, e Deus respeita. Então ele vai por outros caminhos. Enfim, começam a acontecer situações, porque ele está se enfraquecendo, e hoje estamos vivendo um momento que temos que tomar muito cuidado com isso. É momento de buscar mais, é momento de orar mais, é momento de jejuar mais, de deixar com que a presença do Espírito Santo seja muito mais marcante em nossa vida nesse momento tão difícil que estamos passando, para que isso passe logo, para que Deus venha trabalhar novamente a igreja muito mais forte e não mais fraca. Amém, irmãos? Essa tem que ser a nossa direção. E eu espero muito, tenho orado muito para que isso aconteça. E por fim aqui quero falar o Espírito Santo na evangelização, né? Então, Jesus, antes de subir aos céus, deixou essa incumbência para os discípulos e para nós, para a igreja, quando ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 ao 20. Então Jesus prometeu estar conosco, e então a tarefa principal da igreja não é ser uma igreja ativa em programações. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso é muito bacana. Devemos ter sim programações sociais, etc. Mas o principal é evangelizar. Toda a programação da igreja tem que ter na frente o foco principal: evangelização. Ganhar almas, seja um jantar, seja um retiro, seja o que for que nós vamos fazer. Ganhar almas, a evangelização, é isso que Deus quer da igreja do Senhor. E Ele vai mandar almas para nós, para ganharmos mais almas a cada dia, em nome de Jesus. Então eu vou, a segunda parte, quando eu quero entrar mais nos dons, na semana que vem, a maneira como Deus distribuiu esses dons, vamos falar um pouquinho. Então, parando por aqui, dando a entender para os irmãos a forma como que Deus então trabalha na igreja agora, depois
de Atos 2, depois do Pentecostes, da maneira como Deus, então, está trabalhando e vai assim, eu creio, até a sua volta. E cada vez está mais próxima, né? Quero deixar a todos aí uma palavra de conforto nesse momento, uma palavra de confiança, de fé, que todos possamos estar revestidos do poder em nome de Jesus. Você, sua família, seja a coluna aí da sua família, dos seus parentes, onde você estiver. Fale, seja emissor de bênçãos, emissor de palavras de coragem, de fé, de confiança, repreendendo todo o mal. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.